Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nesta manhã gloriosa de oração, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus e também falar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Marcos, capítulo 4, o seu versículo 35, disse o texto: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado da margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de tal maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Então, despertando, disse-lhes: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, meus amigos, diante deste texto que nós lemos, vai nos trazer uma história muito interessante para nós, servos e servas do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus e os seus discípulos estavam navegando no barco. Mas antes o Senhor, ele dá uma ordem para os seus discípulos: passemos para o outro lado da margem. Observe que já era tarde, enquanto o Senhor lhe dá esta ordem para os discípulos. Esta ordem, ela não veio de Pedro. Esta ordem, ela não veio nem de Tiago, nem de João, nem nenhum dos outros discípulos. Mas esta ordem saiu do Senhor nosso Deus. E nós vemos que rapidamente os discípulos foram e obedeceram à voz de Cristo e entrou ali no barco. Quem sabe, ao decorrer da trajetória do barco, os discípulos foram contando os feitos que Cristo já tinha feito, porque o Senhor já tinha, delegado para os discípulos autoridade. E os discípulos também já faziam as maravilhas, já presenciavam ali os sinais operados por o Senhor e também pelos discípulos. Observe que nesta tempestade vai começar a soprar o vento. Vai começar aquela tempestade combater aquele barco, de tal maneira que as águas já começaram a entrar dentro daquele barco. Irmão, quantas vezes a tempestade tem batido em nossa porta? Quantas vezes o vento tem soprado em nossa vida? Aleluia! O vento vem quebrando, irmão, tudo para chegar até nós, para combater, aleluia, conosco. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Nesta manhã, a palavra de Deus para você, que Deus está contigo neste barco. Deus está contigo nesta caminhada. Deus está contigo, aleluia, no seu chamado, no seu ministério, na sua vocação. Os discípulos agora, diante daquela tempestade, vendo o mar bravio,
vendo as ondas entrarem, aleluia, com a água dentro do barco, o vento soprando forte. Agora eles resolvem acordar Jesus. Eles vão lá e acordam o Senhor e dizem: mestre, não te importa que perecemos? O que isso quis dizer? Senhor, olha a tempestade. Senhor, olha o mar, o jeito que está, as ondas, o vento soprando. Mestre, não te importa que perecemos? Irmãos, Deus contempla a tempestade que você enfrenta. Deus contempla a tempestade que você atravessa. Deus contempla o vento que tem soprado na sua vida. Aleluia, que até mesmo tem deixado você sem direção. Deus contempla esta tempestade. Mas o que tem faltado em nossa vida, muitas das vezes, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não alcançamos nada, não conseguimos alcançar vitória de Deus. E diz a Bíblia que o Senhor, Ele estende agora as suas mãos. Eita Deus! Repreende aquela tempestade, repreende aquele vento, repreende aquelas ondas, aqueles tufões, furacões, intempéries ali que sopraram, combateram aquele barco. O Senhor agora Ele repreende. Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Nesta manhã gloriosa de oração e meditação na palavra de Deus, que você possa ter a sua fé firme no Senhor, uma fé pura, inabalável, que não se abala, assim como os montes de Sião. E creia que nesta manhã o Senhor vai repreender a tempestade da sua vida. Creia que nesta manhã é a manhã da sua vitória, é a manhã da resposta, é a manhã do livramento, é a manhã da salvação de Deus na sua vida e na sua casa. E o Senhor Ele vai dizer, Ele vai virar para os discípulos e vai dizer: por que sois tão tímidos? Os discípulos ficaram tímidos. Ainda não tendes fé? O Senhor pergunta para mim e para você nesta manhã: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Cadê a sua fé? Os discípulos, eles podiam ter levantado as suas mãos santas para cima e ter repreendido aquele vento, aquela tempestade, porque o Senhor já tinha delegado sobre a vida deles autoridade, poder. Faltou para os discípulos a fé. Sabe, irmãos, sem fé nós não recebemos nada. Às vezes nós não temos recebido a vitória, a bênção celestial, porque tem faltado a fé. Porque às vezes nós temos ficado tímidos, acanhados, não temos orado ao Senhor. Orar para quê? Deus já sabe o meu problema. Mas, aleluia, se o cego não tivesse clamado pelo Senhor, o Senhor não tinha respondido o cego. E a Bíblia vai dizer que os discípulos agora, eles sentem grande temor. E diz: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é esse, irmãos? É Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus Jeová, é o Deus poderoso, é o Deus que supre necessidade, é o Deus que entra na peleja e na causa, porque Ele é Deus. E o poder
e o domínio, majestade está nas mãos do Senhor. Observe que nem a tempestade foi capaz de desfazer a palavra do Senhor Jeová. E os discípulos estavam numa tempestade com, irmãos, obediência. Como assim? Tempestade na obediência? Eles estavam na tempestade, na obediência, porque a voz foi do Senhor, mandando eles entrar no barco para atravessar do outro lado. E Cristo estava com eles no barco. Tempestade na desobediência é a tempestade de Jonas. Jonas fugiu, achou que poderia fugir da presença de Deus, dos olhos de Deus. E entrou no barco e botou a tripulação, os marinheiros todos em risco por causa da sua desobediência. Melhor entrar na tempestade com Deus no barco do que entrar numa tempestade na desobediência e Jesus se afastar e estar fora do barco. Pensamos nisso. Nem o vento, nem a tempestade foi capaz de desfazer a palavra de Deus, a ordem do Senhor Jeová. E você acha que esta tempestade que você enfrenta, você não vai chegar do outro lado? Você acha que as promessas que Cristo te fez, aleluia, você não vai alcançar estas promessas? Você acha, irmãos, que as palavras que os outros falam a seu respeito vai desfazer as promessas de Deus sobre a sua vida? Não vai, irmãos. Deus te fez a promessa. O Senhor te fez esta promessa. E Ele vai cumprir sobre a sua vida. Para a glória de Deus. Agora nós vamos orar para a sua vida. Deposita diante de Deus o seu pedido, mas deposita com fé. Ore comigo nesta manhã, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, ó grande e eterno soberano Pai, Deus Criador dos céus e da terra, e de tudo o que nela há e existe. Nesta manhã gloriosa de oração, falando com o Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos muitos pecados. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Ó Deus, assim como o Senhor, ó Pai, também perdoa os pecados de quem irá escutar este áudio, meu Pai. Meu Deus, para que as nossas orações não sejam impedidas de chegar até a Ti, até o Teu trono da graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, tenha misericórdia desta pessoa que ora comigo, meu Deus, em busca de uma resposta, em busca das portas abertas, em busca, Senhor, do milagre, da salvação do seu lar, do seu marido, do seu, meu Pai, ó Deus, aleluia, meu Pai, dos seus filhos, das suas filhas. Que a unção abençoadora do Senhor esteja sobre a vida desta pessoa. Meu Pai, que as correntes negativas do Senhor, ó Pai, as correntes negativas do maligno, Pai, possam combater, ó Pai, as correntes, meu Pai. Meu Deus, que a unção do Senhor possa entrar, combater, ó Pai, as malfações do diabo, ó Pai, as malfalanjas do inferno, ó Pai, contra esta vida nesta manhã. Meu Deus, nós cremos, Pai, e depositamos diante do Teu altar, ó Pai, a nossa fé, a nossa esperança, porque sabemos que o Senhor peleja para aquele que dele espera.
Abençoa, meu Pai, de uma forma poderosa e extraordinária. Só o Senhor tem aquilo que precisamos. Senhor, derrama sobre nós as suas piedades divinas. Ó Deus, e abençoa esta pessoa com toda a sorte de bênção. Que através desta palavra, meu Pai, através desta oração, o Senhor possa conceder esta pessoa grandes vitórias para a glória e honra do teu nome. Senhor, que as tuas mãos abençoadoras possam ser e alcançar esta pessoa para a glória do nome de Jesus. Amém e amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ficando por aqui. Que Cristo Jesus te abençoe. Ele conceda vitórias. E eu creio que através deste áudio, muitas pessoas irão receber a sua cura, o seu milagre e a sua libertação para a glória de Deus. Deus te abençoe. Que Cristo abra as janelas do céu e derrame sobre nós a bênção celestial para a glória do nome dele. Em nome de Jesus.